E aí pessoal, beleza? O primeiro vídeo que eu vou gravar dessa série de vídeos extra aqui do curso de Windows é um vídeo falando sobre a gravação de DVDs e de CDs aí no Windows. Isso mesmo, o Windows 10 ele pode gravar DVDs e CDs sem o auxílio de nenhum outro programa. Existem alguns outros programas aí no mercado que fazem a gravação de DVDs e CDs, porém o Windows 10 pode fazer a gravação sem depender de nenhum outro programa. Você só precisará ter aí no seu computador esse cara que está aparecendo aí na tela, o drive gravador de DVD, seja ele interno ou externo. Ele também pode ser via USB, que é o que a gente chama de externo. Tá? Então, hoje em dia é bem comum você comprar um notebook ou um computador e ele vir sem o drive de DVD, sem o gravador, mas você pode adquirir o DVD externo, conectar a porta USB e realizar a gravação da mesma forma que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, para início de conversa, eu vou abrir essa tela aqui, que é o explorador de arquivos, como diz o título lá na barra de título, que é nada mais nada menos do que o nosso amigo Windows Explorer. E como é que eu faço para abri-lo? Eu vou na Cortana e posso escrever explorador, começar a escrever, né? Ele já me é indicado, ou então basta clicar aqui embaixo na famosa pastinha amarela que o explorador de arquivos será exibido pelo Windows. Nessa tela tem uma dica que eu gostaria de passar para vocês. Repara que aqui, arquivos recentes, ele lista os últimos arquivos, no caso aqui são 20, mas se eu não me engano ele lista até mais arquivos. São os últimos arquivos que foram abertos aqui nessa máquina. Então, se você quer saber quais os últimos arquivos foram abertos aí no seu computador, basta chamar o explorador de arquivos e observar aqui quais foram eles, beleza? Isso às vezes é muito útil para você descobrir o que é que alguém aí andou mexendo no seu computador e também é muito útil para você acessar novamente aquele arquivo que você mesmo abriu recentemente. Às vezes você está desenvolvendo algum trabalho aí, nem sempre a gente está com a cabeça boa para lembrar onde é que está o arquivo, né? Então isso aí acaba sendo um recurso bem válido para facilitar o acesso a algum arquivo que você queira. Bom, uma vez estando aqui no Windows Explorer, pessoal, basta clicar aqui à esquerda sobre a opção Este computador. E aí o Windows vai exibir algumas pastas importantes para nós, pastas essenciais aí para o nosso trabalho, documentos, área de trabalho, vídeos, downloads, e abaixo exibirá as unidades de disco. Lembra delas? Isso, são os discos ou drives que conseguem ler discos que existem aí no seu computador. No meu caso eu tenho 3 HDs, C, D e F, e também o drive leitor de CD e DVD. Sobre isso, cabe uma observação também. Lembrando que se você tem um gravador de DVD, você já é capaz de gravar também CDs. Mas o mesmo não acontece se o contrário existir. Se você tiver aí um gravador de CD, você não vai conseguir gravar um DVD, tá? Mas hoje em dia é cada vez mais raro você encontrar um computador já com um gravador de DVD, quanto mais com o CD, beleza? Lembrando que não se desespere, se você não tem aí, você tem a possibilidade de comprar ele separadamente e colocar. Mas a maioria dos notebooks não traz mais. Por que isso? Porque, como eu já falei algumas vezes para vocês, a tendência é que os arquivos, as instalações de software estejam cada dia mais na internet. Por exemplo, nós vamos aprender a gravar um DVD com o intuito de fazer backup. Por exemplo, você vai poder fazer backup das suas fotos ou de documentos importantes. Mas você sabe
que existe a possibilidade de armazenar isso em nuvem. Por exemplo, aqui eu tenho o OneDrive, que é a ferramenta de armazenamento em nuvem da internet, da Microsoft, perdão. E eu vou gravar o próximo vídeo ensinando vocês a utilizar o Google Drive, que é uma ferramenta que eu gosto mais, que ela vai permitir mais espaço livre gratuitamente para você armazenar seus dados sem correr risco de perder. Por que isso? Gravando o DVD eu vou perder meus arquivos? Mais cedo ou mais tarde sim. Tá? O DVD ele tem uma vida útil, longa, porém acaba. Marcelo, eu vou gravar no pendrive, eu acho mais prático. Ok, é válido gravar no pendrive, mas pendrive pega vírus? Pega. Pendrive estraga por aquecimento? Deixou ele ali num lugar muito quente, ele estraga? Estraga. Estraga por umidade? Estraga. Estraga por receber pancada? Deixou cair? Estraga. Então é muito arriscado, tá? O conselho hoje que eu dou para vocês é: armazenem os seus arquivos mais importantes em nuvem. Tem gente que vira para mim e fala assim: vou mandar para o meu e-mail. Guardar os arquivos no e-mail é válido? Também. Tá? Não deixa de ser, mas é pouco prático, né? Já pensou se você tem lá 200 fotos, você vai anexar 200 fotos e ficar mandando para você mesmo no e-mail? Primeiro que o e-mail tem uma limitação de arquivos em anexo que você pode colocar. Né? Nós vamos ver isso aqui também no nosso curso de internet. Então, você não pode anexar arquivos muito grandes ou vários arquivos e mandar de uma vez para você. Você tem que fazer isso aos poucos. Então, imagina que você tenha lá, sei lá quantas mil fotos. Você vai ficar anexando de 10 em 10, de 5 em 5 e mandando? Isso é fora de contexto, tá? Fora de cogitação. Além do mais, você depois vai ter dificuldade de encontrar essas fotos, porque você vai continuar recebendo e-mails. Seu e-mail vai ficar sendo cada dia mais jogado para baixo na lista de e-mails, porque vão chegando e-mails novos, tendo dificuldade de encontrar aquele e-mail que você fez, que você enviou com as imagens. Tá? Então, essa saída aqui que eu vou mostrar para vocês é bacana, é útil, né? Você pode usar aí para guardar também os arquivos com você. Tem gente também que vira para mim e fala assim: mas não vou colocar no Google porque lá tem gente que vê os meus arquivos. Ora bolas, né, pessoal? Alguém entra no seu e-mail? Só se você deu a senha, não é verdade? Para guardar arquivos em nuvem, existe uma senha também, mas na cabeça dos mais desconfiados, eles acham que o pessoal do Google vai olhar os e-mails, que os Estados Unidos vão analisar seus arquivos e tal. Bom, pode acontecer? Pode. Mas eles têm interesse nisso? Não. Tá? E é seguro? É. Certo? Então a tendência é salvar os arquivos em nuvem. Mas sem mais delongas, né, vamos partir agora para a gravação dos dados no DVD. Repare que eu já coloquei um DVD virgem dentro do meu drive, por isso que ele me mostra aqui a capacidade, 4,38 GB livres. Lembrando que um DVD normal, da forma tradicional, ele tem 4,7 GB. Marcelo, mas por que então você está me mostrando ali só tem 4,3? Todo disco não consegue utilizar o espaço total. O Windows ele não consegue enxergar o disco com a sua total capacidade. Que é um outro exemplo, olha aqui a unidade C da minha máquina, ela tem um disco de 500 GB e eu só consigo utilizar 465. O legal é que quanto maior o disco, mais espaço ele perde. Tá? Isso aí é uma lógica que existe dentro do computador com a estrutura de arquivos, com a questão de armazenamento, mas é um assunto mais profundo. O que você tem que saber é o seguinte: existe um disco de 500 GB, ele não usará os 500 GB. Se o seu pendrive é de 8 GB, com certeza os 8 GB na sua totalidade não será utilizado, porque o Windows ele precisa de um espaço para mover os arquivos, ou então não soube fazer a conta direita ali, não tem como aproveitar
todo o espaço existente na sua unidade, no seu disco aí, tá? Isso aí entra mais na parte mais da teoria profunda mesmo, da matemática computacional. Muito bem, então, o meu DVD tem 4.7 GB, eu vou aproveitar 4.3 GB dele, já é bastante espaço, já dá para você gravar bastante coisa aí. Como é que eu vou fazer? Insiro o disco no Drive e clico sobre ele. Imediatamente o Windows vai nos exibir uma caixa de diálogo oferecendo que nós coloquemos um título. Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, fotos e a data de hoje, 27/7/2019. Repara que tem que ser curtinho, tá, pessoal? Porque aqui você não tem muito espaço. Ó, se eu quiser continuar escrevendo, não vai. Eu tenho aqui mais 2 caracteres além do 9 ali, ó. 1, 2. Daqui eu não passo. Então, título curto. Bacana? Aqui são 2 opções. Você quer fazer o que, fulano? Quer gravar uma unidade flash ou quer gravar um reprodutor de CD e DVD? Gente, uma unidade flash é um disco, pode ser um DVD, pode ser um pendrive, que a gente usa para dar manutenção em computadores, para iniciar computadores e reparar algum defeito que esteja acontecendo. No nosso caso, nós vamos selecionar a opção segunda aqui, ó. Arquivos gravados em grupos e arquivos individuais não podem ser editados ou removidos após a gravação. É isso que a gente quer gravar e deixar. O disco também irá funcionar na maioria dos computadores, tá? Então, ele vai ler normalmente aí em qualquer computador. Bacana, pode acontecer de você colocar lá num drive de DVD ligado à sua TV e não funcionar? Pode, tá? Mas na teoria deve dar certo, ok? Então, selecione a opção de baixo. Se você quiser saber mais a respeito, ó, você pode clicar aqui nesse link, que vai te levar para uma página da Microsoft, onde você tem explicação de vários recursos do Windows e de outros programas. Tá? Você pode dar uma pesquisada aqui para aprofundar no assunto. Bacana que ele vai falar várias coisas sobre o Windows 10, mas você pode aí pesquisar para outros Windows também. Bom, então dando sequência, selecione como um reprodutor de CD e DVD, clique em avançar. Imediatamente ele vai abrir aqui o DVD em branco. Repare que ele está vazio. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu restauro a janela. O que eu fiz? Eu cliquei no botão do meio, ela está maximizada, clico no botão do meio de novo, eu restauro. Lembrando que restaurar é voltar a janela para o tamanho que você deixou anteriormente. Então, por exemplo, aqui eu deixei ela desse tamanhozinho, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui porque não está dando nem para arrastar. Ó, deixei deste tamanho, então eu maximizei, o máximo, ele ocupa o espaço todo. Mas se eu restaurar, ela volta exatamente para o tamanho que eu deixei. Então eu vou deixar aqui de um tamanho legal e vou abrir uma nova janela aqui para selecionar os arquivos. Como é que eu vou fazer isso? Clico na Cortana. Lembra que o HD, a gente fala que ele é o C, dois pontos. Então, quando eu escrevo C dois pontos aqui e dou Enter, o Windows vai chamar, vai abrir para mim nada mais, nada menos do que o meu HD. Olha lá, disco local C. E agora eu posso navegar aqui entre as pastas à vontade para depois selecionar os meus arquivos e arrastar para cá. Então vamos supor que eu queira gravar imagens. Eu clico aqui na pasta de imagens e seleciono as imagens que eu desejo gravar. Deixa eu pegar umas imagens aqui. Olha só, vou pegar essa, esta e esta. Vocês repararam que eu selecionei imagens aleatoriamente? Como é que eu fiz isso? Eu pressionei a tecla Ctrl no meu teclado, mantive pressionada e fui clicando sobre as imagens que eu queria selecionar. Depois disso eu solto o Ctrl, clico em cima de uma das imagens e arrasto para dentro do meu DVD. Olha o que está escrito lá, copiar para a unidade de DVD RW. RW de Record, gravação, Write,
leitura, tá? Escrita e leitura, ou seja, ele grava e lê o DVD. Eu soltei, o Windows agora vai fazer uma cópia e aí ele me dá uma mensagem falando que existem arquivos que podem ser gravados no disco, estão prontos para serem gravados. Beleza? Então, ó, eu posso continuar a minha seleção. Quero mais esta, quero mais esta. À vontade. Bacana? Você vai poder selecionar quantas fotos quiser. Lembrando que, se você selecionou apenas aquelas ali agora, mas amanhã quer continuar gravando, você pode fazer isso. Enquanto houver espaço em disco, o Windows permite que você realize novas gravações com o mesmo disco. Só uma observação que, se você tiver um arquivo chamado, por exemplo, capture.jpg, eu gravei hoje. Se amanhã eu coloco esse mesmo disco e arrasto para dentro dele um outro arquivo com o mesmo nome, esse primeiro arquivo será substituído. Então atenção quanto a isso. Tá? Muita gente peca nisso aí e acaba perdendo arquivos. Se um arquivo já tem um nome, você não pode gravar um outro arquivo com o mesmo nome. Bacana? O Windows mesmo vai avisar isso para nós daqui a pouco. Bom, agora que eu já selecionei os dados, eu posso clicar em compartilhar e em seguida gravar disco, ou então, aqui à esquerda, eu posso selecionar a unidade de DVD com o botão da direita e selecionar também gravar em disco. Vamos fazer isso? Clique em gravar em disco. O Windows vai abrir uma outra caixa de diálogo aqui, me pedindo algumas informações. O título eu já coloquei, fotos 27/7/19. Velocidade de gravação, pessoal, tem uma observação aqui. Eu sugiro a vocês que escolham sempre uma velocidade intermediária. Nunca a maior velocidade, mas também não precisa ser a menor. No meu caso aqui eu tenho 4, 8 ou 16. Vou selecionar então 8x. Por que isso? Se você põe o seu drive, gravador de DVD, de CD, para gravar sempre na maior velocidade, ele pode fazer o que a gente chama de queimar o CD. Você força demais o drive e ele acaba não fazendo o trabalho dele direito, e aí você perde o CD. Uma vez que o CD está queimado, você não consegue, às vezes, reutilizar, tá bom? Então, mantenha uma velocidade média que vai dar certo. Olha lá o que eu estava falando. Caso tenham o mesmo nome, os novos arquivos que forem gravados no disco substituirão os arquivos já presentes no disco. Caso existam arquivos com o mesmo nome, o mais velho será substituído pelo mais novo. Ok? Aqui você tem a possibilidade de fechar o assistente depois que os arquivos tiverem sido gravados, mas eu não vou selecionar para mostrar para vocês as mensagens que vêm a seguir. Bom, vamos avançar. Ele vai adicionar os dados ao disco e vai imediatamente iniciar a gravação. Não demora muito. Nesse momento ele está queimando o CD, o DVD no caso. Olha lá, ele me dá o tempo estimado de 30 segundos. Tá, isso aí vai variar de acordo com o número de arquivos que você colocou no DVD para serem gravados. Está finalizando, executando as etapas finais já. Quando ele terminar, o Windows vai ejetar o DVD, ele vai abrir o drive, tá? Aí você já pode guardar o DVD. Ou então, se você quiser fazer uma mesma cópia, uma outra cópia do mesmo disco, você vai poder também. Bom, olha só, ele gravou com êxito os arquivos, ele ejetou o meu DVD. Eu vou apertar aqui, ó, para ele voltar. E aí vocês vão reparar que o próprio Windows vai fazer a leitura do DVD e vai tentar executar, vai me sugerir aqui uma ação. Olha só, ele está perguntando se eu desejo criar um outro disco com os mesmos arquivos. É isso que eu estava falando para vocês. Se for o caso, você está querendo aí fazer uma cópia de fotos para você e para algum familiar. Então você pode inserir um outro DVD em branco e gravar novamente o mesmo projeto, os mesmos arquivos.
Se não for o caso, você clica em concluir. Bacana? Vamos esperar um pouquinho, vamos ver se o Windows vai abrir o CD. Bom, ele não abriu, em alguns casos ele já executa, mas nesse caso não fez. Se não fizer, não tem problema. Você abre de novo o explorador de arquivos, clica aqui sobre a unidade. Repara que o nome do disco já ficou. Deixa eu voltar aqui atrás para ficar mais claro. Repara que o nome aqui ficou fotos e o nome que eu dei. Repara que eu tenho agora espaço livre 4.20 num total de 4.38, ou seja, eu ainda tenho muito espaço em disco para gravar arquivos. Eu posso novamente fazer o mesmo processo que vai dar certo, tá? Eu abro o DVD aqui novamente. A diferença é que os meus arquivos gravados já estarão aqui, mas nada me impede, de colocar aqui, de chamar de novo o C2 pontos, de abrir mais arquivos. Vamos supor que eu quero pegar aqui uma outra imagem, pegar essa aqui, arrasto para lá, e o Windows vai acrescentar aqui. Na verdade eu arrastei uma pasta inteira, né? Então agora eu posso gravar essa pasta também dentro do DVD, além dos arquivos que eu já havia gravado anteriormente. Basta para isso agora clicar em compartilhar, gravar em disco, ou então botão direito sobre a unidade de DVD, gravar em disco. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Gravar CDs e DVDs com Windows 10 é muito fácil, muito prático e pode te ajudar aí na execução de backup dos seus dados. Tá? Não deixe seus arquivos ficarem apenas dentro do computador. Tá? É muito arriscado, um problema pode acontecer com o seu HD e você acaba perdendo a sua história aí. Valeu? Então, na próxima aula eu vou ensiná-los a criar uma conta no Google e a usar o Google Drive. Bacana? É lá que você deve guardar seus arquivos com segurança e com maior tranquilidade. Grande abraço, pessoal. Até a próxima aula. Fui!